Pessoal, vira e mexe eu recebo mensagens assim, eu quero me tornar um fisiculturista ou ter um shape de fisiculturista. Quais são os passos básicos para isso? Mas passos básicos assim, coisas materiais, reais, que não adianta ficar com palhaçadinha, tem que dar o papo reto. Então tá, pessoal, obrigado por essa confiança depositada. Vamos então aos 7 passos para se tornar um fisiculturista ou ter o corpo de um fisiculturista. Leandro, eu não quero subir no palco, mas eu quero ter aquele shape. Então beleza, clica no gostei, se inscreva aqui no canal, desvira a telinha, não fica com preguiça não. Desvirou, clicou, então vamos lá. Então o número 7 da nossa lista. Não abra mão do seu descanso. Para muitos é tranquilo. Ah, tô cansado, toma um pré-treino e vai treinar. Para um fisiculturista, esquece. Ele não vai durar fazendo isso, porque ele vai ter que cada vez abusar mais de estimulante, cada vez ele vai ficar mais cansado, vai entrar num crash total de sistema emocional, neurotransmissor. Então assim, se você é aquele cara que deixa de dormir para fazer qualquer outra coisa, essa vida nem é para você. Você vai ter que dormir todo dia, muitas horas. E o dia que você não dormir muitas horas, no outro dia você compensa. Pode estar cochilo durante o dia? Pode. Leandro Twin, já fez vídeo sobre sono? Já. Sempre que tiver qualquer dúvida, Leandro Twin, mas tema não fica com a dúvida. Terminou o vídeo, pesquisa aqui na barra. Então, o sono ele é fundamental, galera. Eu sei que é chato abrir o vídeo falando um negócio tão básico, mas acredite, tem gente que não respeita isso. Número 6. Eu tive uma história com um aluno meu. Eu vou compartilhar aqui porque faz muito tempo, tá? Mas foi bem desagradável. Que ele veio e falou para mim assim, Leandro, eu vou competir e tal, e o que você acha? Falei, acho que vai perder. Aí ele falou, quero meu dinheiro de volta. Eu falei, sim, não tem problema nenhum, mas por quê? Ele falou, porque você está acabando com os meus sonhos. Eu falei, eu? Não estou acabando com teus sonhos, estou acabando com a tua ilusão. É diferente. Imagina se eu chego aqui e falo, eu quero ser o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Bom, não vai dar. Primeiro, porque eu não sou dos Estados Unidos. Segundo, que eu não sou negro. E terceiro, que o primeiro presidente já foi negro dos Estados Unidos. Então, não acho que não dá. Isso não é sonho, isso é ilusão. E por que eu estou falando isso? Porque você tem que estabelecer metas reais. Não adianta você falar assim, eu vou subir lá, ou daqui 6 meses eu vou estar com esse shape. Galera, shape de competição é anos. E não é anos natural, não. Você sabe disso. Então, estabeleça metas reais. Sonhe, mas não se iluda. Número 5, controle dietético não vai ser só macronutrientes. Quando você calcula os teus macros, isso é a base, galera, isso tem que fazer. Mas se você só calcular os macros e, pesa os alimentos a olho, como uma besteirinha encaixada nos macros, não é o caminho para você conquistar o melhor shape. Você vai ter que ter um controle dietético assim, são 300 gramas de arroz, 100 gramas de frango, eu vou pesar e eu vou preparar a comida. Comer fora não dá certo, porque a pessoa coloca óleo, sabe? Então assim, de novo, tá pessoal? A gente tá falando de shape de atleta. Leandrão, já tô desistindo da ideia, fica tranquilo. Mas talvez o vídeo seja para isso também, para falar assim, cara, não compensa para mim isso, não vale tanto assim. Então você tem que saber onde você tá jogando. Inclusive vou deixar a pergunta, você tá assistindo esse vídeo, você tem interesse de ser atleta ou você quer só ter o shape de atleta? Qual dos dois você quer? Ou nem isso, mas escreve aí. Realmente para a gente fazer um censo. Então, você precisa de um controle dietético muito bom. Você vai cozinhar a tua comida, você vai pesar a sua comida. Então, isso é necessário. Número 4. Uso de drogas. Muito delicado. Vejo aqui 2 grandes grupos. Primeiro grande grupo. Vou me entupir de hormônio. Vai pra sair pelas orelhas. Aí o músculo vai, né? Vai bombar. Lembra que o coração é um músculo também, tá? Então, só para lembrar mesmo. Galera, esse grupo nunca vai para frente, porque ele associou o resultado à droga. Então, quando ele não estiver dando resultado, o que ele vai fazer? Aumentar a droga. O que ele teria que fazer? É reelaborar a estratégia de dieta e treino e de droga. O outro grupo é mais inocente ainda. Leandrão, não precisa de droga, é só treinar, comer. Esse aí, né? Acabou de entrar na área. Então, você quer ter um shape de atleta, você vai fazer o que todo atleta faz. Conhece algum atleta que não toma droga? Conheço, porque tem um lá que é do Bodybuilding Natural Federation. Provavelmente ele é do Liar Federation. Liar mentiroso. Então, provavelmente é um mentiroso. Temos, tá? Realmente 1 ou 2 caras que tem uma genética
nossa, medonha, sensacional, e que ficam naturais e ficam com um shape que parece de hormonizado, a gente tem. Só que eu já atendi centenas de alunos, eu posso garantir para vocês que eu não estou exagerando, menos de 1%. A cada 100, olha, eu vou te dizer, é menos de 0,5%. A cada 200 pessoas que eu converso e tal, eu conheci assim, que fala, nossa, esse aqui ia ser genético. É raríssimo. Assim como é raríssimo genética porcaria que não sai do lugar. A maioria é vagabundo. Mas a gente tem uma genética ali que é muito ruim mesmo. Mas é 0,5% de novo. Normalmente é vagabundo, mal orientado. Não necessariamente os dois, tá? Pelo amor de Deus. Às vezes o cara é empenhado, mas tá mal orientado. O uso de drogas você nem vai endeusar e obviamente você não vai dizer, não, dá para chegar lá sem. Número 3, quando você resolve ser um atleta, você leva a musculação a outro nível. Esse outro nível é o tipo de detalhamento que vocês acabam vendo no YouTube e vocês trazem isso para a vida de vocês, às vezes inutilmente. Então, olha, você vai puxar aqui e vai fazer um giro e vai apertar para você pegar a fibra lá de baixo. Galera, isso aí é para quem vai ficar com 5% de gordura. Se você não é atleta, essa biomecânica extremamente cuidadosa é inútil. Não precisa. É a mesma coisa de você vai pegar o teu carrinho lá e vai descer a serra de Santos, Imigrantes. E aí você quer assim, não, mas eu preciso aprender como é que o Rubens Barrichello comanda o carro. Né? Então quando ele entra no carro, ele coloca as mãos, o volante tem que dar na direção do punho para ele ter amplitude aqui na volta. Galera, isso é inútil. Você vai a Serra de Santos com um dedo aqui, ó. Não vai, pelo amor de Deus, hein? Mas você vai tranquilo, 100 por hora. O cara é piloto. Então não adianta você, que não é atleta de fisiculturismo, se preocupar com uma biomecânica tão específica. Isso vai desgastar você mentalmente, não vai te levar em lugar nenhum. Porque aquele nível de detalhamento, você nem vai chegar no percentual de gordura. Então, quando você treinar para ser atleta, aí sim você precisa ver macete. Técnica muito fina. Você vai levar o seu treino para outro nível. E isso é desgastante, você vai ter que aprender. Número 2. Nesse caso, você precisa de uma boa academia. André, mas é tudo ferro e tal. É. Só que é o seguinte, você que quer ser atleta, você precisa de detalhamento. Então, de novo, você vai escolher uma academia assim fantástica, você vai ter que cuidar com aparelhos, você vai precisar de muitos movimentos diferentes para focar determinadas regiões, focar músculo fraco, você vai levar para outro nível o seu treinamento. Eu vou até deixar um brinde aqui, né, que talvez eu devia ter estado isso na 3, mas fica na 2 mesmo, porque o negócio do vídeo é ajudar. Mas é a questão de focar músculos fracos. Quando você leva o treinamento para outro nível, não é mais só empurrar e puxar peso. É ver detalhamento de shape, ver o que falta. E isso, provavelmente você não vai conseguir sozinho. Estou dizendo que você tem que pagar eu ou qualquer coach personal, nada, não. Mas assim, às vezes você vai ter que chegar no banheiro da academia, baixa as calças, chama o fisiculturista, vira, fala, olha aqui o meu posterior. Você acha que ele está de acordo com o meu quadríceps? Então você vai precisar de um detalhamento, você vai precisar de um olhar clínico. E um olhar de fora é bom. Vai lá, baixa a calça para outro fisiculturista. Você acha que o meu posterior de coxa está bom com o meu quadríceps? E assim sucessivamente. E aí você vai entendendo o que falta no seu corpo e você vai focando isso. E o número 1 é, se você quer levar o seu corpo numa performance alta, então a gente falou aqui de dieta, de treino, de hormônios, de técnica, de empenho, sono, um monte de coisas. Se você vai levar o teu corpo no limite, quando você vai performar, você vai colocar a sua saúde a perder. Ponto. Com mais drogas, mais efeitos colaterais. Com um treino muito mais pesado e detalhado, mais lesões. Com uma dieta muito necessária, porque talvez você come empurrado e vai sentir azia. É muito normal sentir azia numa dieta bulk de fisiculturismo, porque ele come tanto, o processo digestivo já não dá mais conta. Ou seja, você vai trocar a qualidade de vida por resultados. Portanto, a dica número 1 é plano de saúde, porque você vai usar. Fica tranquilo que você vai precisar de plano de saúde. Leandrão, a brincadeira sai caro, não é? Eu fiz um vídeo aqui, quanto gasta para ser um fisiculturista. Então, eu vou deixar aqui a continuação para você ver quanto é que gasta com dieta, com treino, com suplementação, com ciclo, com exame, com competição, com viagem. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui.